Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo de Andrade, eu sou dentista também. E trouxe, junto com a conexão, um scanner, tá? Um scanner intraoral, que está sendo lançado aqui no Brasil. Foi obtido Anvisa e Metro, e junto com a conexão nós estamos lançando ele aqui nesse congresso. Então gostaria que quem depois se interessasse fosse ali conhecer o nosso stand, tá? É um scanner extremamente interessante, custo-benefício, tem uma precisão, é um sistema aberto, tá? É uma coisa bastante interessante que ele não tem anuidade e também com atualizações constantes. Vai ser um prazer apresentar para vocês. Caso queiram, estou ali. Oi? Chama-se Ruanis. Tá? É uma empresa chinesa que tem tradição de 22 anos na formação de equipamentos, ok? Equipamentos odontológicos. E há 4 anos eles investiram nessa parte digital, ok? Mandaram seus técnicos para Israel para pesquisar a parte de software. Então é assim, uma empresa que tem uma idoneidade, e nós aqui no Brasil estamos trazendo com assistência técnica e suporte aqui em São Paulo, tá? E esse serviço prestado com uma dignidade e qualidade de primeiro mundo, tá? Isso é importante, ok? Muito obrigado. Qualquer coisa, eu estou ali. Meu nome é Ricardo, tá bom? Boa tarde de novo. E vamos recebendo os professores Maurício Arlos e Tiago Bezerra da Silva, falando de estratégia cirúrgica e protética para obter uma estabilidade tecidual e evitar a perda da óssea marginal. Obrigado, professores. Boa aula. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Gostaria de agradecer, Bruno, pelo convite de representarmos a nossa aula, nossa equipe da BO Mato Grosso, nesse grande evento que é o WIN. Bom, vamos direto ao nosso tema. Nosso tema, nós vamos falar de estratégias cirúrgicas e protéticas para um controle da perda da óssea marginal e a estabilidade tecidual. Bom, pessoal, só para dizer de onde que a gente vem de Cuiabá, Mato Grosso. Eu poderia estar na janela da nossa sala, onde a gente tem essa visão maravilhosa durante a cheia no Pantanal. Então, eu sou Maurício Marcelo Arlos, juntamente com o Dr. Tiago Bezerra, somos do Mato Grosso, Cuiabá. Bom, eu acho que o tema que está em voga hoje na implantodontia é a estabilidade tecidual, para que a gente possa, com o passar dos anos, ter uma sustentabilidade dos nossos tratamentos odontológicos, ou seja, uma estabilidade tecidual ao redor periimplantar. E o que é sucesso? Sucesso a longo prazo. É um tratamento que depende único e exclusivamente dessa estabilidade da crista óssea, para que no passar do tempo a gente não tenha nenhum black space, nem tenha uma alteração de ponta de papila, por exemplo. E essa estética vai depender de quê? Vai depender da qualidade e da quantidade adequada de tecido mole ao redor da área periimplantar. E caso a gente não faça todos esses procedimentos, quais as sequelas que a gente pode encontrar caso a gente faça algum equívoco durante o nosso planejamento ou durante a execução? A gente pode ter equívocos durante o processo cirúrgico e alguns equívocos também durante o processo protético. E essas deficiências teciduais, ou um posicionamento tridimensional inadequado do nosso implante, ou um manejo protético errôneo, ou seja, por uma sobreposição ou por um sobrecontorno. Gostaria de visualizar a literatura e mostrar para vocês artigos recentes falando sobre essa estabilidade tecidual. Aqui é um legado da literatura a partir de 2020, mas vou mostrar algumas coisas para vocês com o decorrer da palestra. Então, só para a gente mostrar que a sequência, o último slide aqui, é que as técnicas com a utilização de enxerto tecido conjuntivo ou com membranas, a gente consegue mostrar os efeitos benéficos dessa estabilidade ao nível da crista óssea marginal. Mais um compêndio da literatura de 2021, onde a gente continua entendendo que a plataforma Switch é de extrema importância. A plataforma Switch promove a redução dos riscos de recessão, uma formação de um anel de tecido conjuntivo em torno de 360 graus, o que pode resultar uma quantidade de tecido mais espesso, e isso poderá minimizar ou impedir
essa remodelação óssea. Então, nós teremos um tratamento com uma melhor qualidade e uma melhor estética. Bom, a partir de 2 conceitos consagrados na literatura, com o Zero Bone Loss Concept, do Link Vicious, de 2019, e agora o mais recente, de 2022, com o Lisov e o Sadon, onde ele fala que é o WHS, que é largura, altura e estabilidade, um conceito para isso, a gente pode entender que esses conceitos que estão extremamente em voga na literatura, a gente consegue desenvolver com o nosso sistema de implantes conexão. Por isso, nós vamos mostrar para vocês essa sequência, para que dentro do portfólio da conexão, nos permite ter resultados extremamente fantásticos. Eu, juntamente com o Dr. Thiago Bezerra, vamos linkar para vocês alguns fatores que nós consideramos essenciais para que a gente tenha uma estabilidade tecidual e que a gente tenha uma sustentabilidade dos nossos tratamentos. E a gente desenvolveu em 3 aspectos. Um seria o desenho do nosso implante. O segundo, a estabilidade dessa conexão protética. Esses são os fatores oriundos da fábrica, da conexão. Já os fatores oriundos nossos são os cirúrgicos, onde está relacionada a espessura de tecido mole, tanto no sentido vertical quanto no tecido horizontal, posicionamento tridimensional do nosso implante, a técnica cirúrgica de fresagem, e quando nós desenvolvemos na parte protética, mais 3 elementos que a gente considera de extrema fundamentação. Escolha do abutment, onde vai estar relacionado ao nosso perfil de emergência, todas as nossas reabilitações que a gente termina em zircônia e que as nossas próteses sejam 100% parafusadas. E eu quero dizer para vocês que toda a empresa e todos nós devemos andar de mão dadas, ou seja, não existe nada que seja diferente ou compatível de engenharia com biologia. Elas precisam estar juntos, elas precisam estar sempre andando juntos. E aí, para nós, esse implante da conexão é considerado um implante mágico, poderoso, um implante flash da conexão. E por que isso? Porque ele apresenta algumas características de extrema importância. Entre eles, ele tem o grau de titânio 4, ou seja, ele tem uma resistência de 955 megapascais. Ele tem um colar reduzido, que nós vamos discutir, que vai nos ter a possibilidade de gerar um gap e, consequentemente, um acúmulo de sangue e coágulo para uma formação de osso numa quantidade superior em relação ao corpo e à cabeça. Ele tem espessuras de alta poder de corte. Tem conimorse indexado, tá? Tem o web e tem o Bleed Platform. E quais são as indicações? As indicações são feitas para maxila, implantação estética imediata, parcial, múltiplas, e como indicação, um protocolo de carga imediata como indicação. Apresenta 2 tipos de tratamento de superfície, a vulcano e a poros. Ok? Como que é a macrogeometria desse implante? Essa macrogeometria, nesse sentido de um implante híbrido, onde a porção apical até o terço médio ele é cônico e a parte da cabeça é cilíndrica, nos permite que a gente tenha uma otimiza a gente uma estabilidade primária, que a gente consegue, fundamentalmente importante, para que a gente consiga fazer um carregamento imediato, principalmente agora nos implantes em área estética. O que mais que a gente encontra nesse implante? Quais são os benefícios que a gente observa nesse implante? O pescoço dele é reduzido em relação ao corpo, que vai trazer benefícios para a gente. Quais são esses benefícios? Ele fornece um reservatório de fluxo sanguíneo, uma formação de coágulo sanguíneo, além de reduzir a tensão, a compreensão na hora da gente estar descendo o implante, principalmente na nossa crista cortical. Ou seja, nós temos menos atrito, e isso significa uma menor possibilidade de perda ou redução da crista óssea. Que mais? Esse pescoço nos dá as condições de uma integração e um crescimento ósseo ao redor do implante. Vocês vão ver. Lá, você consegue observar a porção do pescoço e a porção do corpo, entre a linha azul e vermelha, mostrando esse gap. E aqui, clinicamente, mostra para vocês uma imagem da instalação do implante
fit, que é uma das características desse implante da porção interna, de 11,5. Também temos o NP, que é o de 24 graus. E vocês conseguem observar, após a fresagem e a instalação do implante, que existe um espaço, um gap. E esse gap vai formar coágulo e, consequentemente, nós vamos ter uma maior quantidade de tecido ósseo ao redor desse implante. Quais são as características, então? Ele apresenta roscas na parte cilíndrica superior, o que ajuda a dissipação de forças. Possui rosca externa dupla com perfil trapezoidal. E no ápice apresenta duas fresadoras que formaram um hélice que acompanha o diâmetro menor da rosca do nosso implante, que dinamizam a penetração no tecido ósseo. A estabilidade dessa conexão, que é importante e apresenta duas formas internas, uma de conexão 24 graus, o NP, e uma de conexão 11 graus e meio, que é a linha FIT, mostrando que quando a gente vai fazer um implante mais infraósseo, essas conexões nos permitem ter uma estabilidade tecidual, pois não há o tráfego bacteriano do meio externo para o meio interno. Essa plataforma switch nos implantes da Conimorse Conexão mostram para a gente um maior espaço no 360 graus, que nos faz com que a gente tenha uma espessura maior de tecido mole. Esse é um artigo que a gente, junto com o Dr. Thiago, escrevemos, onde a gente faz um dos componentes, a avaliação de um dos componentes do portfólio da conexão, onde a gente usa o Precision Link, que ele apresenta uma adaptação perfeita, que ele é um abutment híbrido, ou seja, a porção de 1,5 milímetro é de titânio e depois vem um hexágono externo que nos permite fazer uma personalização do abutment zircônia. E esse trabalho nos mostrou como conclusão que a gente tem 100% de não tráfego bacteriano do meio externo ao meio interno. Então, a gente tem um perfeito selamento utilizando esse componente. Então, esse perfeito selamento dessa conexão cônica nesse link, nesse Precision Linking, nos faz uma plataforma switch que minimiza esse trânsito bacteriano. Então, ele vai reduzir as perdas ósseas marginais e aquilo que a gente busca, uma sustentabilidade, uma longevidade no nosso tratamento sem alterações periimplantares. O que é mais importante? O importante é que nós observamos que, quando nós vamos instalar um implante, a posição ápico-coronal desse implante, ela está muito relacionada à quantidade de tecido mole pré-existente no sentido vertical. Quero dizer para vocês que o espaço biológico de um dente natural deve sim ser replicado a um espaço biológico num dente ao implante. E o conceito desse espaço biológico, criado por Gargiulo et al., é que essa junção dento-gengival de torno dos dentes é que é a responsável por esse selamento biológico. Então, se isso impede esse trânsito bacteriano do meio externo para o meio interno, simplesmente nós devemos copiar exatamente a mesma situação para os nossos implantes. Então, nós vamos replicar simplesmente o que tem num dente, nós vamos replicar isso nos nossos implantes. E aí a gente vai ter uma perda óssea marginal menor, ou seja, vamos a cada vez esquecer essa palavra salserização. Nós não vamos começar a ver mais essa salserização nos nossos implantes. Só para lembrar em números para vocês, o sulco gengival gira em torno de 0,7. O epitélio juncional em torno de 1 milímetro e a inserção conjuntiva também aproximadamente em 1 milímetro. Isso no nosso dente natural. Então vamos reproduzir isso também nos nossos casos de implante. A plataforma switch encontrada no sistema conexão, nos implantes, mostra em vermelho lá um grande aumento no sentido horizontal de tecido mole. E essa proteção que é a buscada. Então, um desenho apenas ilustrativo, mostrando para vocês que no ângulo de 360 graus nós temos um colar com uma quantidade de espessura maior de tecido mole no sentido horizontal. Hoje, a literatura praticamente está selada a base de ósseo-integração. A gente sabe que todos os ossos implantes vão ósseo-integrar, independentemente se a gente quer com maior ou menor rapidez. Existe, claro, tratamentos de superfícies que nos permite, caso o vulcano, que nos permite ter uma ósseo-integração aproximadamente 60 dias. Então,
ir a poros em torno de 90 dias. Mas eu acho que o que está na era é exatamente a mucointegração. O que acontece ao redor do nosso abutment, tá? E essa abutment, existe vários desenhos de componentes de abutments onde eles estão modificando essas superfícies. E essas superfícies são consideradas superfícies anodinizadas. Logo, logo estaremos no portfólio também da conexão essas novas superfícies. Mas vamos entender se essas superfícies anodinizadas aumentam ou não a quantidade de tecido junto ao nosso abutment. Olha só um desenho para vocês entenderem. Na porção, onde a gente tem o suco epitelial, ela está praticamente colocada no sistema de zircônia. Depois a gente tem a junção epitelial e depois, já chegando já na cabeça do nosso implante, nós temos as fibras circunferenciais, aonde vai ficar exatamente o nosso link, a nossa porção metálica, ou um T-base, por exemplo. Ele tem aproximadamente, na escolha de vocês, opções. E as opções que a gente indica é que vocês usam 1 milímetro de altura ou 1,5 milímetro de altura, que faz com que a gente tenha uma capacidade de vedação rica em fibras colágenas e ela apresenta poucos vasos sanguíneos. Mas mesmo, como vocês podem observar no desenho, mesmo assim, ainda ela é epitelizada. Então, a busca hoje dos componentes é que nessa região a gente não tenha epitelização, e sim, consequentemente, fibroblastos aderidos. Mas um artigo recente, de 2019, na literatura, faz um estudo comparativo entre abutments anodinizados ou abutments normais, convencionais. E a gente pode observar que os abutments com superfície anodinizada, eles não tiveram um ganho em relação aos abutments normais, a colonização bacteriana e a atividade proteolítica. Mas, consequentemente, nós temos melhores desfechos de tecido mole, como a gente tem um menor índice de sangramento, por exemplo. Então, sim, é óbvio que logo, logo, nossos componentes, tendenciosamente, também serão modificados as estruturas químicas, tornando-se mais anodizados. Voltando a falar de espessura de tecido mole, a gente pode observar aqui 6 casos clínicos onde a gente faz uma avaliação que vocês devem levar com extrema importância o sentido tecidual vertical. Até o momento a gente praticamente se preocupava se havia ou não tecido mole no sentido vertical, no sentido horizontal. E hoje a gente tem que entender que para que os 3 elementos do espaço biológico ficam em tecido mole, a gente tem que fazer algumas técnicas da instalação do implante como mais profundo, infraósseos, ou algum tipo de manobra para que a gente tenha um ganho de volume de tecido mole no sentido vertical. E a literatura com Lenvink-Vicius observa isso, a influência da espessura da mucosa para que a gente tenha uma estabilidade tecidual ao longo prazo em implantes unitários. Também temos lá que a saúde periodontal está dependente do fenótipo tecidual. Então, é óbvio que quanto mais espesso, maior a quantidade de saúde que a gente tem. Lenvink-Vicius, em 2019, descreve o seguinte: quais são as dimensões mínimas desses tecidos para que a gente tenha essa estabilidade tecidual? Primeiramente, a gente tem que observar que se a gente tiver um fundo de vestíbulo raso, nós teremos algumas deficiências. O objetivo é aumentar esse fundo de vestíbulo. Se tivermos freios e bridas, o objetivo é que a gente remova, ok? E esse tecido, no sentido vertical, ele tem que ter pelo menos 3 milímetros. No sentido horizontal, pelo menos 2 milímetros de tecido ceratinizado e que apresenta um fenótipo, pelo menos de espessura superior a 1 milímetro. E ele indica essas 3 opções, essas 3 situações, quando nos deparamos nos nossos casos clínicos. Primeiro, quando a gente tem uma quantidade de tecido vertical superior a 3 milímetros. E ele nos indica que quando há isso, nós devemos colocar o implante bone level, ao nível ósseo. Nas segundas situações e na terceira situação, é quando nós temos uma quantidade de tecido inferior a 3 milímetros, no sentido vertical. E ele nos indica 2 opções de tratamento. A primeira opção de tratamento é o seguinte, que a soma da quantidade do meu pescoço enterrado infraósseo, mais a quantidade de tecido mole, tem que ser pelo menos 3 milímetros. Ou caso isso não aconteça, nós vamos para a terceira opção. Um exemplo, região posterior de mandíbula, onde a gente está limitado pelo nervo alveolar inferior.
que a gente tem pouca altura, ou seja, a gente precisa um implante com aquela dimensão. Nós temos 6 milímetros e a nossa opção é a instalação de um implante de 6 milímetros, mas nós temos pouco tecido vertical. Qual que é a indicação? A indicação é a gente fazer um ganho desse aumento, e ele faz a indicação com membranas de colágeno. Aqui ele tem as opções no artigo. Primeiro, a instalação de um implante infraósseo e a gente fazendo um flattening, porque a soma da cabeça do meu implante até a porção vertical do tecido seja superior. Depois, um implante subcrestal. E caso a gente queira ganho de tecido no sentido vertical, a gente tem duas opções. Primeiro, a Tent Poly, que a gente instala o implante ao nível ósseo, coloca um cicatrizador de pelo menos 3,5 milímetros de altura e a gente faz deslocamento tecidual para fazer um fechamento primário desses nossos cicatrizadores. E uma segunda opção é quando a gente tem a utilização de membranas para a gente fazer esse ganho. Então, aqui está um artigo para vocês fazerem um comparativo para mostrar para vocês que a plataforma que a gente sempre pensava que era tão importante, talvez a gente precisa repensar. Um artigo publicado em 2020 por Thomas Lenkevičius, onde os implantes na figura 2 estão colocados entre 0,5 e 1 milímetros supracrestais. Já na figura 2, do lado direito de vocês, esse implante está colocado a 1,5 milímetros infraósseo. E a gente pode observar que a figura 3, que é referente ao lado esquerdo da figura de vocês, os supracrestais, são implantes hexágono interno. Já na figura 4, são implantes cone Morse com plataforma switch. E vocês podem observar nos resultados finais que, independente dessa plataforma, na verdade, o que o artigo descreve é o seguinte, que implantes hexágono interno, onde a gente está colocado supracrestais, mas a espessura do tecido vertical é superior a 3 milímetros, nós temos uma perda óssea de aproximadamente 0,2 milímetros. E quando a gente está usando o implante cone Morse, usando uma plataforma switch, a gente colocou 1,5 milímetros infraósseo, só que a quantidade de tecido vertical é menor do que 3 milímetros, nós temos uma perda de aproximadamente 0,7 milímetros de tecido ósseo. Então, mais uma vez, esse artigo vem demonstrar para a gente que é de extrema importância para que a gente tenha estabilidade tecidual, é a gente fazer um ganho de aumento tecidual vertical, tecido mole. E aqui ele descreve duas técnicas. Uma técnica que é a utilização da Tent Poly, ou seja, você coloca o cicatrizador, faz deslocamento tecidual e fecha por primeira intenção. A segunda é quando você utiliza umas membranas de colágeno. E essas membranas de colágeno, no caso aqui, são porcinas, são a mucoderme, por exemplo, ok? E vocês vão observar o seguinte, que a Tent Poly, mesmo que forma um coágulo, a gente tem pouco efeito. E quando a gente utiliza uma membrana de colágeno, nós temos aproximadamente um ganho de 1,33 no sentido vertical de tecido mole. Para mostrar um caso clínico para vocês, de como isso deve ser feito na clínica de vocês, eu peguei um caso de região posterior com ausência de 2 molares, 36 e 46. E eu tenho uma quantidade óssea legal. Só que no momento que eu vou fazer, eu tenho para aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros de tecido mole no sentido vertical. Mesmo assim, optamos para a instalação de implantes flash. E esses implantes, como vocês podem observar no decorrer das imagens, vocês conseguem ver o gap, que vai fazer o coágulo. Esse implante é da linha 11,5, fit. A gente instala um cicatrizador aqui. Eu instalei cicatrizadores de opções diferentes, um slim e o outro wide, para vocês verem a diferença posterior num artigo. E a gente pega, e a própria membrana é perfurada, a mucoderme. Essa membrana perfurada, a mucoderme, o cicatrizador serve de estabilizador e a gente fecha por primeira intenção. E a gente vai observar o seguinte, essas imagens tomográficas que são fantásticas. Aproximadamente aqui no corte 112, vocês vão que praticamente o que vocês estão vendo lá, um cicatrizador utilizado de 3,5 de altura, utilizando a membrana porcina, a gente tem praticamente um fechamento, ou seja, a gente tem um ganho superior a 3 milímetros. E como vocês podem ver, eu usei cicatrizadores de perfis diferentes. Por que isso? Para ver se esse artigo que está aqui, que nos relata se a gente corrobora. Vocês podem observar lá na figura A, onde a gente instala um implante
e todos os implantes foram instalados na mesma profundidade, só que a gente tem a utilização de um cicatrizador divergente de aproximadamente 45 graus. Na figura B, a gente tem um cicatrizador divergente de aproximadamente 15 graus, ou seja, slim. E vocês podem observar na imagem A lá, que aonde a gente utilizou o cicatrizador B, slim, nós temos osso até o pescoço do implante. E quando nós usamos o cicatrizador largo, nós observamos que nós temos uma perda de tecido ósseo ao redor da cabeça do implante. Então, como dica, não utilizem cicatrizadores divergentes, e sim cicatrizadores slims. E aí o resultado final do caso ao qual descrevi. Bom, será que esse planejamento em implantes de rebordo cicatrizado é o mesmo para regiões de áreas alveolares? Eu acho interessante o seguinte: alguém de vocês andaria aqui em São Paulo sem um navegador? Alguém seria capaz de ir da sua casa até a zona sul sem um navegador? Não, nós usaríamos o Waze. Então significa que na implantodontia a gente também pode, hoje, com o Expert Guide, que está sendo lançado nesse momento, utilizar ele como o nosso navegador, ao qual a gente vai ver se tem trânsito ou não, se nós vamos ter que mudar a nossa rota ou não. Ou seja, com o Expert Guide a gente pode ver se a gente tem algum elemento anatômico que nos impeça. E aí, para demonstrar para vocês um caso clínico, onde a gente vai fazer a substituição do dente 11, que está fraturado, que já está com fístula, e o dente 22 nesse primeiro momento. Por quê? Na verdade, a paciente está com os 4 dentes condenados, mas a gente vai sequencializar para que a gente tenha uma menor perda interproximal das situações. Então, só para vocês entenderem que o que a gente precisa fazer para fazer essa navegação, para a gente usar o Exoplan, que foi acabado de falar com o professor, usar o nosso Waze para a nossa odontologia, nós precisamos de um DICOM e de um STL. A partir daí, a gente vai fazer todo o nosso planejamento dentro do Exoplan e a gente vai fazer a transferência disso para o Exocad. A gente pode fazer toda a nossa cirurgia pré-virtual, a gente tem todos os nossos componentes para simplesmente a gente entrar na cirurgia com praticamente tudo pronto. Então, só para mostrar o desenrolar do caso clínico, as exodontias minimamente traumáticas, que a gente tenha os colos interpapilares os mais saudáveis possíveis, a guia desenhada, essa imagem para mostrar para vocês com as janelas e inspeções que a guia não está totalmente adaptada, agora sim adaptada toda a guia, vocês têm que fazer essa análise, a final das perfurações e os implantes instalados. E aí a gente precisa fazer, claro, a compensação volumétrica através de tecido mole e através de biomateriais. E, por fim, a gente deve fazer movimentos de tracionamento do nosso tecido para que a gente consiga fazer uma provisionalização e a gente consegue pegar e fazer uma sequência dos nossos tecidos no sentido coronal para que a gente consiga equalizar as nossas margens cervicais. Bom, gostaria de passar a passagem para a onça do meio. Oi. Boa tarde, amigos. Dando sequência, então, aos 8 pontos que a gente considera crucialmente importantes para o desenvolvimento uma boa estabilidade tecidual. O ponto 5º da nossa sequência é a técnica cirúrgica em si. Vivemos num mundo extremamente evoluído do ponto de vista tecnológico. Temos muitas possibilidades de planejamento prévio, mas os detalhes de execução básicos da implantodontia não podem ser esquecidos e não podem de forma nenhuma ser negligenciados. Então, existem pontos chaves que a gente precisa avaliar e seguir dentro da nossa rotina de forma eficiente. Entre os que a gente normalmente enumera, o que eu considero os principais, pensando em estabilidade ao longo prazo, do nível da crista óssea e do tecido mole, o primeiro, e não menos importante, controle do torque de inserção, que é algo extremamente importante, principalmente quando se lança a mão de implantes com uma macrogeometria mais agressiva, como o flash que a gente descreveu anteriormente. Métodos diferentes de fresagem, a gente sabe que a ancoragem, a estabilidade primária não é obrigatoriamente fundamental, mas é um elemento que a gente busca sempre. A ideia é buscar, sempre que possível, implantações imediatas, e para isso a gente precisa dessa estabilidade. Então, a ossidensificação, por exemplo, é uma das formas novas de modificação de fresagem que nos trazem essa possibilidade.
E a instalação imediata de implantes dentro da visualização da técnica cirúrgica é um dos pontos que a gente sempre busca para tentar manter essa estabilidade. Claramente, tem sido extremamente discutido a viabilidade e as diferenças dos resultados do ponto de vista tecidual quando a gente lança a mão de opções imediatas e em comparação aos métodos tardios. Vejam que mesmo nos métodos tardios, em que a gente faz todas as manobras de posicionamento, de aumento vertical tecidual, sempre há uma contração, sempre há uma sequela. E a gente consegue evitar isso do ponto de vista imediato. Então, buscar desenvolver metodologias que nos permitam a instalação imediata é, sem sombra de dúvida, uma opção importante do ponto de vista da técnica cirúrgica. O segundo ponto é o torque. Esse é um ponto que eu gosto de tocar, porque a gente, em geral, é treinado buscando torques elevados sempre. A estabilidade primária sempre foi classicamente, um elemento fundamental. E é interessante entender que a estabilidade da crista óssea, ela é menor em situações de torque muito elevado. Então, é importantíssimo um cuidado para os excessos de torque. Torques acima de 60 newtons geram microfraturas, eles estouram, eles ultrapassam o limite plástico do osso. Isso numa região cervical, que basicamente só tem cortical, obrigatoriamente vai resultar em reabsorção. E é essa reabsorção cervical que a gente está fugindo, pensando em toda essa sequência. Em relação às perfurações, então, a gente segue, sempre que possível, planejando circunstâncias imediatas, mesmo em casos extremos, como, por exemplo, no segundo molar inferior, uma situação que, convencionalmente, a gente não pensaria em uma instalação imediata dentro da rotina. Mas vejam que a instalação imediata me permitirá estabilidade de todo o processo alveolar, com um menor potencial de redução volumétrico e uma compensação mais fácil. Então, aqui é a sequência que o Maurício já mostrou. Iniciamos sempre com a obtenção do DICOM, a partir da obtenção do DICOM e de um STL, a partir do escaneamento tomográfico. Fazemos o match das imagens. Lá em Cuiabá, o Lucas Cirila, quem faz esse trabalho conosco. Então, vejam, ele consegue unir as imagens do STL às imagens do DICOM, e a partir desse posicionamento, a gente usa a própria coroa, o remanescente coronário do paciente, para poder fazer o planejamento dentro do software para a instalação do implante. E lá a gente consegue prever a altura da margem gival, marcada em vermelho, o posicionamento da plataforma em relação à margem gival, as distâncias biológicas necessárias. A gente consegue aprimorar, ajustar diante da lesão periapical, que era bastante grande, a região em que eu teria um pouco mais de ancoragem óssea dentro do planejamento oclusal da plataforma, criando uma condição segura de instalação. E aí, a partir do nosso virtual, a gente materializa isso a partir da sequência de construção de um guia cirúrgico, e aí, voltando ao laboratório, com o posicionamento do implante, o nosso Planning Center remove o dente da posição, delimita o meu perfil cervical que eu quero, posiciona o implante onde eu gostaria que estivesse, onde eu já planejei junto com ele, e a partir desse planejamento reverso literário, a gente já pode construir um abutment que é customizado. Na verdade, é um CPP, é um cicatrizador personalizado, customizado, que vai manter toda a estrutura cervical e todo o perfil de emergência da mesma forma que o dente original mantinha. Então, eu consigo reversamente preservar toda essa estrutura e já chego no momento da minha sequência cirúrgica com tudo isso pronto. O meu T-base, o meu elemento fresado, que vai ser capturado no momento da cirurgia, para que eu possa, aí sim, dentro da sequência convencional cirúrgica, fazer a divisão das raízes, a exodontia minimamente traumática, o posicionamento do guia, sempre com janelas de verificação para que a gente consiga uma instalação passiva e ajustada, a instalação do implante, aqui no caso o implante Flash 4.3 da linha NP, o nosso T-base posicionado, e vejam a precisão que a gente consegue obter dentro do CPP. O padrão de fresagem já vem com um espaço para que a gente capture, mas perfeitamente adaptado ao que a gente já previamente planejou. E agora, com Resina Flow, a gente captura isso, segue a reconstrução alveolar com biomaterial, Bios Collagen e o enxerto conjuntivo na vestibular, e
o fechamento do nosso cicatrizador personalizado, aqui já no dia da remoção da sutura, com toda a preservação volumétrica. A gente não consegue fazer esse padrão de preservação utilizando os métodos tardios. A gente sempre vai ter um desnível. Então, técnicas cirúrgicas imediatas nos permitem maior preservação, maior controle do nível de crista. O sexto ponto da nossa sequência é o perfil de emergência. Entender que a preservação alveolar, através da sequência e do perfil gengival, através do cicatrizador customizado, e a construção de provisórios com o perfil correto, vão nos permitir, dentro de um cenário com bastante tecido mole, uma condição mais estética, mais ajustada. Nós seguimos, classicamente, para essas condições de delineamento provisional, o conceito clássico de SU, que é o conceito das 3 áreas, né? Link, zona subcrítica e zona crítica. Mais recentemente, o Ramon Gomes Meda publicou, juntamente com o professor Marcos Blatz, uma sequência de artigos delineando melhor essas divisões em relação aos novos componentes que a gente tem, que seriam os intermediários de zircônia. Mas, basicamente, o que a gente segue no processo? Durante a fase provisional, o menor volume possível na porção subgengival, para que a gente consiga ter bastante espaço para o tecido mole, e aí sim, na reconstrução cerâmica final, os contornos de acordo com as posições que o SU nos orienta. A conexão traz um portfólio muito interessante de elementos para essas reconstruções protéticas. Desde os elementos do tipo one a button and one time, que seria o pedal base, uma saída em que eu tenho um elemento que pode ser posicionado sobre a plataforma e sobre ela, próximo ao nível ósseo ou infraósseo, a gente não vai ter mais movimentações, todas as conexões e desconexões são realizadas à distância, como as opções mais coringas, que são os T-bases, que aí tem uma sequência grande de cintas e diferentes volumes cervicais, e ao Precision Link, que é um link cerâmico muito interessante, que traz alguns benefícios importantes, porque daí ele não é um link que trabalha com cimentação da zircônia sobre o corpo, mas sim parafusamento. E demonstrando a importância do perfil de emergência na nossa construção. E já linkando isso à sequência, eu vou demonstrar um caso de um rapaz, de um menino extremamente jovem, 19 anos, que sofreu um acidente, uma pedrada na boca, e teve avulsão dos 2 centrais. Esse é aqueles casos que acontecem na sexta-feira, 17h30. O cara fez a tomografia de última hora e chegou ao consultório nessa condição. Vejam que houve a avulsão completa dos dentes, o paciente não achou os dentes, perdeu. Houve fratura da base da tábua óssea vestibular e todo o fragmento anterior movimentava, mas a fratura estava estabilizada pelo periósteo. Então, eu não conseguiria descolar os tecidos para fazer conjuntiva, senão essa tábua óssea ia sair, mas eu tinha ali a preservação dessa estrutura vestibular. Então, a sequência envolveu a instalação de 2 implantes flash imediatos, não houve travamento suficiente para a gente conseguir carregar, então fizemos a preservação alveolar como fazíamos antigamente. A tábua óssea vestibular estava preservada, fraturada na base, mas ainda íntegra no corpo, que me permitia a utilização do biomaterial sem membrana, e 2 plugs de tecido palatino. Hoje, certamente, não usaria essa opção, mas na época é o que a gente fazia como rotina. E após o período de reparação dos implantes, depois de 90 dias, a gente inicia a instalação dos provisórios. Aqui, obviamente, um caso tardio, então a gente tem algumas deficiências teciduais que a gente foi trabalhando com enxertos para poder construir. Mas a ideia principal é entender que depois da sequência de reconstrução tecidual e do delineamento cervical, a partir das 10 de SU e do Gomes Meda, é que a gente consiga esse perfil tecidual. Volume tecidual gengival, que está diretamente relacionado à posição de plataforma e reconstruções teciduais. Esse volume gengival é obtido e é fundamental, porque somente com esse volume a gente vai conseguir trabalhar os tecidos e garantir uma estabilidade efetiva. E aí, um ponto que a gente seguiu, aqui a reconstrução foi feita com 2 pilares personalizados de zircônia sobre o sistema Precision Link da conexão e 2 coroas de silicato de lítio que foram estratificadas daí na sequência. Mas os pilares são de zircônia, então os pilares são parafusados sobre a estrutura do link, que é parafusado sobre a plataforma do implante, e sobre esses pilares parafusados, as 2 coroas cerâmicas finalizadas, trabalho de um colega, de um grande amigo, que é o Rafael Tavares, é o nosso protesista lá de Cuiabá. Mas vejam,
Estabilidade tecidual ao longo de uma sequência, dada pela presença dos protocolos que a gente vem discutindo dentro dos 8 pontos. As reabilitações em zircônia vocês devem ter observado isso na maior parte das aulas relacionadas à estabilidade tecidual, as reabilitações em zircônia estão claramente relacionadas a 3 pontos muito importantes, que é a estabilidade biológica, a baixa adesão bacteriana e a resistência mecânica que a zircônia apresenta. Hoje, dentro do nosso protocolo, esse tipo de reconstrução é a nossa escolha. E voltando ao Pantanal, que é de onde a gente vem, não sei se vocês já sabiam disso, já observaram, todas as plantas aquáticas, ou a maior parte delas do Pantanal, tem uma superfície extremamente hidrofóbica, porque a presença de umidade sobre a planta gera colonização de biofilme e fungos. Então a planta precisa se manter seca no meio externo. E para isso ela tem uma característica superficial que gera uma altíssima hidrofobia. Então a gota de água cai nela e não absorve, desliza para a beira da água. E é esse comportamento hidrofóbico que a zircônia apresenta. Então essa superfície tecidual de baixa agregação bacteriana é um ponto fundamentalmente importante para que a gente consiga melhorar a adesividade dos tecidos gengivais, principalmente da porção do epitélio juncional, e uma excelente biocompatibilidade para os tecidos do próprio paciente. Então, dentro do nosso protocolo, sempre que a gente pode, a ideia é buscar elementos biocompatíveis. E a conexão traz uma sequência dentro do portfólio que nos permite isso de forma muito efetiva. O importante dentro das construções de zircônia é lembrar que a porção subgengival, obrigatoriamente, deve ser em zircônia pura ultrapolida. Não deve haver glaseamento dessa porção. E é muito comum que os laboratórios, em geral, enviem com isso glaseado ou com isso maquiado, o que não é um problema. A gente precisa manter essa porção cervical subgengival puramente em zircônia extrapolida. Existe um contraponto importante que deve ser feito. É óbvio que quando a gente vai na literatura avaliar as comparações entre próteses estruturadas em zircônia versus próteses estruturadas sobre titânio, existe uma clara vantagem mecânica para o titânio. O índice de falhas mecânicas na zircônia é maior, porque é um material extremamente duro e vai estar cimentado sobre o link ou, eventualmente, parafusado sobre o link. Então, as diferenças mecânicas entre a construção cerâmica e a construção da zircônia e o titânio claramente geram estresse da estrutura e, eventualmente, fraturas. Mas a gente vive numa balança eterna entre mecânica e biologia. Nem sempre o que é melhor mecanicamente é melhor biologicamente. Então, esse é um dos grandes desafios. É tentar performar clinicamente com situações que nos permitam um balanceio entre estética e mecânica. Mas hoje a gente enxerga que dentro da nossa filosofia, as construções em zircônia trazem resultados esteticamente melhores, não do ponto de vista puramente óptico, protético, mas também biológico. E o último dos nossos pontos são elementos sempre aparafusados. Claramente, também na literatura se demonstra que os elementos parafusados são mecanicamente mais suscetíveis a problemas, porque o estresse é todo dissipado sobre a estrutura mecânica. Os elementos cimentados teriam um menor estresse mecânico. Mas do ponto de vista biológico, eu acho que só quem aqui já passou por um caso em que você cimentou um elemento, extravasou o excesso e você não diagnosticou, o problema que isso gera, para mim, justifica a não utilização. Um caso, para mim, vale para todos, para nunca mais utilizar. Porque o excesso não detectado é algo muito comum, independente do tipo do perfil do abutment. Alguns estudos mostram que, esse é um estudo clássico do Linkevicius, a maior parte das restaurações, das 53 restaurações que eles avaliaram, todas apresentavam algum excesso de cimento pós-cimentação, independente do desenho do abutment. Então, cimentação, por mais cauteloso e cuidadoso que você seja, é um procedimento a mais, com risco adicional, e que claramente vai gerar, de uma forma ou de outra, algum tipo de risco nesse processo. Para finalizar, um último caso, demonstrando a nossa sequência. Esse é um caso de uma paciente com um incisivo central com uma reabsorção extremamente grande. Ela veio de um trauma e uma sequência ortodôntica, causando a reabsorção dos anteriores. Esse central tinha ampla mobilidade, a gente acabou optando por começar por ele, a sequência das extrações. Esse é um dos pontos do nosso protocolo, a gente nunca extrai exceto 2 centrais, mas em geral, sempre que possível,
estagiar o processo das extrações, para sempre estar com o tecido estabilizado, com todo o perfil epitelial e conjuntivo estável, para aí sim partir para o próximo dente. E a gente seguiu aqui os conceitos convencionais de preservação. Então, vejam o caso originalmente. A gente trabalhou com um conceito desenvolvido pelo Vitor Clavígico e pelo professor Blassi, que é o conceito do modelo alveolar. Então, antes da extração, a gente molda, faz a extração do dente, faz a sequência de perfuração, posiciona o implante, e aí, sobre aqui o implante posicionado, sempre 4 milímetros da futura margem gengival, seguindo os preceitos clássicos que a gente já discutiu, sempre discute, e aí posiciona ali um link, que no caso é um pilar provisório, e aí a gente cria uma indexação do pilar provisório nos dentes vizinhos. E essa indexação é levada para o nosso modelo alveolar. Então, no modelo que eu fiz previamente, com o dente extraído, eu posiciono o dente, estabilizo o dente, verto o modelo de gesso com o dente posicionado, vaselinado, e eu consigo extrair o dente do modelo e ter exatamente o mesmo perfil que originalmente eu tinha no paciente. E nesse modelo, eu faço a perfuração na base dele, e usando aquela indexação, eu consigo ter o meu componente na mesma posição vertical e horizontal que eu tinha originalmente. A gente faz a estabilização do componente com pattern ou com um pouquinho de gesso, e a partir disso eu consigo ter um modelo alveolar exatamente com a mesma posição e característica dos dentes do paciente. E aí, com isso, a gente consegue fazer a construção do provisório, seguindo os perfis que a gente já discutiu com vocês antes. Aqui a gente reconstruiu como tecido de tuberosidade a porção anterior do alvéolo, já sempre prevendo a possível contração volumétrica esperada. E utilizamos aqui a técnica de construção do professor Gamborena, que é a técnica tipo poncho. Então, parte na vestibular, parte na oclusal e abaixo das papilas. E aí, com essa porção reconstruída dessa forma, fazemos a instalação do próprio dente que foi extraído, capturado num pilar provisório. Vejam que ele está ressecado, por isso no momento da instalação ele fica com essa característica mais esbranquiçada, mas 5, 6 minutos depois, ele já volta a ter as características originais do dente. Então, a paciente está provisionalizada com o próprio dente que ela tinha antes da sequência cirúrgica. E aí, a partir disso, a gente segue com a construção protética, espera todo o processo de reparo, faz, agora com o perfil de emergência ajustado, a gente cria sempre um pilar de zircônia, e sobre o pilar de zircônia personalizado, a construção de uma coroa cerâmica final, reproduzindo a construção estética do paciente. Esse é o follow-up de 3 anos, no caso. Esse é um dos problemas, ou não, do tuber, que é o crescimento hiperplásico tardio. O tuber tende a crescer e modificar um pouco a coloração. Eu sou periodontista de formação, a implantodontia veio depois da minha sequência, então eu adoro gengiva, para mim se tiver mais é vantagem. Para a paciente não incomoda, mas certamente para os olhos críticos de vocês, essa pequena diferença de coloração pode ser um desconforto. Para mim o importante é volume e estabilidade. Obviamente, estética é importante, mas volume e estabilidade é fundamental. Pessoal, esse QR Code tem as referências que a gente descreveu aqui na sequência do trabalho. Se vocês quiserem apontar a câmera de vocês, vocês conseguem capturar os principais artigos que a gente mostrou. A gente tentou criar uma referência bem nova, trouxemos artigos bem recentes para que vocês consigam ter isso disponível para uma leitura adicional. E eu termino, desculpa, Ricardo. Posso? Só apontar a câmera da foto, ele já captura automaticamente, vocês conseguem fazer o download dos artigos. Eu termino com mais uma foto, que é a real dificuldade que a gente vive no nosso dia a dia, que é como a natureza é. Existe uma guerra de elementos. A gente tem mecânica e biologia degladiando dentro da nossa rotina do dia a dia. As clássicas metalocerâmicas eram mecanicamente ótimas, biologicamente nada boas. A zircônia é esteticamente muito boa, biologicamente muito boa, mas tem restrições de resistência. Então, a onça e o jacaré vivem degladiando. E a questão é, para que haja uma harmonia na natureza, é importante que haja um equilíbrio. Não pode nem ter muita onça e nem muito jacaré. Tem que estar igualizado. Então, é basicamente o que a gente leva em relação ao que a gente refere aqui. Dentro dos 8 pontos, precisa ter equilíbrio entre o que é mecânico e entre o que é funcional e biológico. E é esse equilíbrio que vai nos permitir uma resolução efetiva dos casos.
a gente queria agradecer, eu e o Maurício, a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir, ao Dr. Amaury Santos, que é um amigo, dentista e fotógrafo, que fez todas essas fotografias de vocês. Tem o Instagram dele nas fotografias, o Amaury é um cara genial, tem fotos muito legais do Pantanal, do Mato Grosso, e inclusive convidamos todos vocês a conhecer. Acho que vale a pena, é um lugar muito legal, e eu acho que vale a pena vocês conhecerem sempre que possível, se puderem. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vamos agradecendo aos professores Maurício Arlos e Thiago Bezerra. Obrigado por ter dividido o conhecimento com a gente e acrescentado algo mais. Uma outra salva de palmas, por favor, para os professores. Obrigado.